Plotino é o depositário e o revelador mais claro da sabedoria helênica. Nasceu em 205 d.C. no Egito. Conta Porfírio, seu discípulo e biógrafo, que Plotino nunca deixou que soubessem a data e o local de seu nascimento. Se negava a falar de seus pais e também se opunha firmemente a ter sua imagem retratada ou esculpida. A fisionomia que podemos ver hoje deve-se ao fato de outro de seus discípulos, sem o conhecimento de Plotino, ter levado à sua presença o maior retratista da época e este, depois, haver desenhado-o de memória. Pouco se sabe sobre sua vida até os 28 anos, época em que Plotino dirigiu-se para Alexandria. Era o ano de 233 d.C. Alexandria foi fundada por Alexandre o Grande por volta do ano 331 a.C. Em 233 d.C., era o maior centro cultural do período, para onde confluíam as principais correntes do helenismo, do judaísmo, do cristianismo, das tradições egípcias e orientais, persas e indianas. Viviam ali os professores mais renomados. Conta-nos seu biógrafo que Plotino ouviu vários deles e, no entanto, nenhum havia tocado sua alma, até que um amigo apresenta Antônio Sacas. Plotino teria dito: "Eis o homem que eu procurava." O pai do neoplatonismo frequentou as aulas de Antônio Sacas por 11 anos, tornando-se seu discípulo. Quando Antônio Sacas deixa este mundo material, Plotino parte para o Oriente, desejando ter contato com a sabedoria persa e hindu. Para isso, junta-se ao exército do imperador romano Marco Antônio Górdio. Novamente, pouco se sabe sobre suas experiências ao longo dos 2 anos que acompanhou o deslocamento do exército romano. Com o assassinato do imperador, Plotino refugia-se em Antioquia e em 245 d.C. parte para Roma. Em Roma, Plotino começa a lecionar e funda uma escola de filosofia que dirigiu até pouco antes de sua morte. Seus cursos eram abertos a homens e mulheres, e a única exigência era uma formação filosófica anterior. Segundo Porfírio, seu biógrafo e discípulo, estavam entre os ouvintes médicos, filósofos, escritores, poetas, senadores, o imperador e sua esposa. Em suas aulas eram comentadas as obras de Platão e Aristóteles, combatidas muitas das confusas e equivocadas doutrinas gnósticas e estimulado o recolhimento espiritual. Plotino só começou a escrever aos 49 anos, após 20 anos de estudo de filosofia. Não relia nem revisava seus escritos e também não tinha nenhuma preocupação com a ortografia, apenas com o sentido. Plotino escreveu 54 tratados que foram agrupados e editados por Porfírio em 6 capítulos, compostos de 9 tratados cada um e intitulados por isso Enéadas, pois 9 em grego é Enéa. O biógrafo e discípulo de Plotino agrupou os tratados por afinidade temática.
A primeira Enéada reuniu os que tratavam da moral, a segunda, da física e da cosmologia, a terceira, a relação entre as coisas e o cosmo, a quarta, da alma, a quinta, as três primeiras hipóstases, ser, inteligência e a alma, e das ideias, na sexta, do ser, do bem e do uno. A edição da Polar Editora apoia-se nas duas edições mais conceituadas das Enéadas para o inglês, na boa tradução para o italiano e em duas edições para o francês e também uma para o idioma espanhol. Com vistas a preencher esta lacuna do conhecimento filosófico na língua portuguesa, a Polar Editora publicou no ano de 2000 uma seleção destes tratados, observando a ordem a partir dos mais acessíveis aos mais complexos. Desta maneira, o leitor terá uma ideia clara da magnífica obra de Plotino. Por 4 vezes em sua vida, Plotino viveu a ascensão ao Uno, tendo-o contemplado e retornado ao corpo. O leitor poderá encontrar a descrição dessa experiência no início do tratado sobre a descida das almas nos corpos e no fim do tratado sobre o bem ou o Uno. Em breve abordaremos a influência de Plotino e dos neoplatônicos sobre o pensamento cristão, islâmico e judaico. Desejamos a todos boa leitura.